Cristo é o nosso Senhor. Graças a Deus, estamos aqui para desfrutar mais dessa palavra, a qual temos visto, o título do Alimento Diário, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. E o encargo da palavra de hoje, a qual nós temos como título, A Formação do Exército Celestial. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e encontrando caminho em nós, como nós acabamos de desfrutar um hino aqui, a qual disse a letra, cresce, Senhor, mais em nós. Então, eu gostaria de começar orando, provavelmente vou terminar orando. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, então nessa noite nós abrimos o nosso coração a Ti. Senhor, cresce mais em nós. Senhor, venha retirar todo o véu. Venha mostrar para nós a Sua palavra, que é Espírito e vida. Senhor, nessa noite não queremos apenas conhecimento, não apenas doutrina. Senhor, mas revela para nós o Seu encargo, a Sua vontade. Por isso nós rogamos a Ti. Cresce, Senhor, mais em nós. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui presencialmente. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada amigo inscrito no canal do YouTube da Igreja Itaúna. Senhor, ao ouvir essa palavra, que a palavra possa continuar salvando a cada um de nós. Nós abençoamos em nome de Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 22. Amém. O subtítulo aqui fala sobre a vocação dos discípulos. Então, os versículos diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco, seu pai, o seguiram. Aleluia! Podemos ver também, capítulo 9, em versículo 10, Mateus 9, 10. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, pecadores, vieram, tomaram lugares com Jesus e os discípulos. Logo adiante, capítulo 10, versículos 5 a 10. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo ao gentio, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, curai mortos, curai leprosos e demônios. Graça recebeste, graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre os vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador teu alimento. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então aqui, irmãos, nessa palavra de hoje, a qual encargo
título, então, é A Formação do Exército Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E, como nós já vimos aqui no início, esses versículos, narra diretamente o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, seu ministério terreno, ele chamou, aqueles que estariam também compondo o seu exército aqui na terra. E, obviamente, o título da mensagem fala a formação do exército celestial. Mas, por outro lado, estamos lendo os versículos, está falando terrenal. Mas é isso mesmo. Por isso, nós precisamos sempre lembrar de Colossenses 3, 1 a 4. Resumindo, nós estamos aqui na terra, mas com os olhos nos céus. Nós estamos aqui de passagem. Por isso que o Senhor chama, ele chamou os discípulos na época. O verbo aqui está no passado, chamou. E hoje, no presente, nós somos os discípulos do Senhor. E hoje o Senhor continua chamando a cada um de nós. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmãos, que é de suma importância, eu gostaria de relembrar aqui um versículo muito familiarizado por nós sobre o chamamento, para nós compreendermos mais a importância hoje desse chamamento do Senhor para nós. O que menos pode ter em nós é dúvida, falta de fé. Não deixar o inimigo de Deus lançar os dardos inflamados sobre nós. Será que é eu mesmo? Será que eu fui chamado? Será que Deus não errou? Tantas pessoas melhor do que eu aí fora. Mas não, é você mesmo. É você mesmo quem Deus chamou. Lembre-se, irmão, Deus não erra. Aleluia! Vamos ver Romanos 11, 29. Sobre a vocação, o chamamento. Esse versículo, irmão, é importante você constituir com ele. Sempre quando o inimigo de Deus vier jogar dúvidas sobre você, vence o inimigo por meio da palavra. Fala para ele, está escrito. Como Jesus venceu Satanás foi por meio da palavra. O Senhor disse, está escrito. Então, com respeito ao chamamento, eu e você sempre precisamos falar para o Senhor, Satanás, está escrito. Então aqui, o versículo 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A vocação quer dizer chamamento. Então, se você trocar a palavra vocação e colocar chamamento, vai ficar da seguinte maneira, porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Aleluia! Então, Deus não errou em te chamar. Deus é aquele quem te chamou, é você mesmo. Fale para o Senhor, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tal chamamento. Aleluia! Por isso, irmãos, a importância de nós, então, lembrarmos que o Senhor está formando o seu exército celestial. Mas aqui na terra, enquanto nós estivermos peregrinando nessa terra, o Senhor, quando Ele esteve aqui, Ele chamou os 12 discípulos. E depois, no decorrer da palavra, nós vamos ver um pouquinho, a palavra prática, mas nós vamos pedir o Senhor graça, Senhor, com respeito a essa palavra tão prática, tão acessível. O que o Senhor quer de nós? Essa noite, irmão, o desespero é esse, Senhor, revela para nós. O Senhor mais quer de nós, irmão, é a praticidade da palavra, a prática. Então, aqui fala para nós, então, que o Senhor, Ele não errou e Ele chamou a cada um de nós. E nós sabemos que não é nenhum mérito nosso. Sabemos que nós não somos melhores que certas pessoas, mas Deus escolheu a mim e escolheu a você. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, nós vimos também. 1 Coríntios, capítulo 1. 26 a 29. Aleluia! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Vamos ler junto? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Então aqui vem mostrar para nós, principalmente versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, quer dizer, no vosso chamamento. Aqui fala que não foram chamados muitos sábios, muitos, mas quer dizer que foram chamados sábios também. Nem muitos de nobre nascimento, mas foram chamados alguns. No ministério do Senhor, Ele também chamou. Por exemplo, no chamamento dos 12 discípulos, alguns deles eram pescadores, como nós já vimos em Mateus capítulo 10. Né? André, Pedro, Tiago, João, eram pescadores. Mas por outro lado também, quando nós vemos o chamamento de Lucas, o médico. Então ele é de nobre nascimento, está vendo? O Senhor não chamou muitos, mas chamou. Então, em outras palavras, o Evangelho é ao alcance de todos. O Senhor veio para todos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, com respeito a esse princípio do chamamento, eu e você precisamos ir diante do Senhor e agradecer ao Senhor. Senhor, me dá um coração de gratidão a Deus. Senhor, eu sou grato a Ti. Amado irmão, amada irmã, você também, meu amigo, inscrito no canal da Igreja Itaúna. Se você ainda não teve uma experiência, se você não tem certeza, convicção do seu chamamento, se você ainda está em dúvida, balançando, fui chamado ou não fui, o momento é agora. O Senhor está falando para você. Venha, ide. O Senhor está te chamando. Ele não errou. Se você quer seguir esse nosso amado Senhor, a Bíblia nos ensina, você precisa crer com o seu coração. Você precisa confessar com a sua boca. Oh, Senhor Jesus, fale para o Senhor, Senhor, eu quero seguir a Ti. Senhor, eu quero fazer parte do exército do Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Fale para o Senhor nessa noite. Em especial você ainda que não tem certeza da sua salvação, do seu chamamento, do seu ministério. Deus tem chamado você. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Senhor, nos ilumina nessa noite. O Senhor está nos chamando, assim como Ele chamou os discípulos. E até hoje, o Senhor está chamando a cada um de nós. E lembrando que Deus tem muito povo nessa cidade. Aqui em Itaúna, Deus tem muito povo ainda. O Senhor já chamou, já escolheu antes da fundação do mundo. Mas o Senhor quer que agora nós também vamos até eles. Assim como o Senhor designou os 12, e o Senhor os enviou. Para quê? Para a pregação do Evangelho. Oh, Senhor Jesus! E podemos ver também, irmãos, que nesse exército, que o Senhor tem nos chamado, nós sabemos que o Senhor quer de nós também, que nós não sirvamos a Ele da maneira obrigatoriamente, mas espontaneamente. Assim como os Salmos, capítulo 110, vamos ler lá o Salmo 110. Deus está chamando um exército de jovens santos. Aleluia! Senhor Jesus! E nós devemos apresentar, não é de qualquer maneira. Ó Senhor Jesus! Então, aqui, Salmo 110, versículo 3, vamos ler junto? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Aleluia! Usando esse versículo aqui, irmão, para chamamento do exército do Senhor.
3, principalmente a parte A. Apresentar-se-á voluntariamente. Quer dizer, o seu povo, quer dizer, o seu exército. Deus tem nos chamado. Por isso nós precisamos dizer sim e amém. Voluntariamente. O Senhor tem chamado a cada um de nós. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmão, que nós precisamos continuar orando, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Senhor, obrigado por tal chamamento. No meio, irmãos, de milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões, bilhões e bilhões de pessoas nessa terra. O mundo já se aproxima de quase 8 bilhões de pessoas, de seres vivos, humanos. Já está em 7 bilhões e mais de 800 milhões. Quase chegando a 8 bilhões de pessoas vivas. No meio de bilhões e bilhões, eu e você, nós fomos chamados. Aleluia! Por isso que Deus não erra. Ele nos chamou. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmão, nós sabemos que também não depende de nós. Não depende de quem quer. Não depende de quem corre. Mas depende de Deus usar da sua infinita misericórdia. Por isso que nós temos esse coração de gratidão a Deus, por estar nos chamando para fazer parte dessa formação do exército celestial. Tudo isso, irmão, vem por meio da graça do Senhor. Não é porque eu sou bonzinho, você. Não, é a graça do Senhor que está em nós. 1 Coríntios 15, 10, vamos ler versículo. 1 Coríntios 15, 10. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Vamos ler? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, é a graça do Senhor que está conosco. Não porque nós somos melhores. Nós somos chamados no meio de tantas pessoas. Por causa da graça. Deus nos concedeu a sua graça. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Por isso que Efésios 2, irmão, não vou ler por causa do tempo, de 1 a 8, lá principalmente fala, né, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. E lá fala que pela graça sois salvos. Não é dom, não vem de nós, é dom de Deus. Até mesmo para receber a salvação, é a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso que o Senhor chamou, está chamando a cada um de nós para a formação do seu exército celestial. E hoje, graças ao Senhor, além do Senhor nos chamar, o Senhor também, como diz lá em Colossenses 1,13, nos fala que Ele também nos libertou do império das trevas. E Ele também nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Irmãos, mesmo ainda salvo, quantas pessoas receberam a graça do Senhor, foram salvos, e infelizmente estão ainda lá presos no mundo? Quantas pessoas nós conhecemos? Até mesmo irmãos em Cristo, que já vieram a crer no Senhor, e parou de seguir o Senhor. É salvo? É, no Espírito, mas parou de correr a carreira. Por isso que Colossenses fala que o Senhor nos libertou do império das trevas. E é Ele que nos transportou. É Ele mesmo. Então, o motivo de nós estarmos se reunindo hoje na vida da igreja é a misericórdia do Senhor. É Ele que nos transporta. É Ele que nos carrega dia a dia. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmãos, a importância de nós estarmos sendo revestidos com o poder do Senhor. Até mesmo como nós já vimos lá, voltando para Mateus capítulo 10. Senhor Jesus, Mateus capítulo 10.
Versículo 1. 1 ao 4 vai falar do chamamento, né? Vamos ler novamente aqui esses 4 versículos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, o envio, o Senhor chama e também o Senhor é aquele que envia. E o versículo 1 deixa: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade. Hoje, irmãos, nós somos chamados pelo Senhor, especialmente aqui na cidade de Itaúna. O Senhor nos confiou essa cidade para pregar o Evangelho da graça, o Evangelho do reino. Mas sabemos que não vamos por nós mesmos, nós vamos no nome do Senhor. Por isso que o Senhor é aquele quem chama. Ele chamou a mim, Ele chamou a você. E ao nos chamar, é Ele também que nos envia. E ao nos enviar, Ele quem dá a autoridade no nome dEle. Senhor Jesus, para quê? É para expulsar os espíritos malignos. É para curar as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidade. Por isso, irmãos, aqui mostra esse princípio. Uma vez que o Senhor nos chamou, estamos sendo aperfeiçoados no seu exército. Aí também, então, nós precisamos agora entender, irmãos. Eu criei, eu recebi o Senhor, agora o Senhor me colocou no exército dEle. Para quê? Para eu estar sendo aperfeiçoado. Por isso a importância, cantamos um hino: cresce, Senhor, mais em nós. Então nós precisamos, ao orar, precisamos também continuar lendo a palavra de Deus, para nós entendermos as normas da guerra a qual nós estamos passando. Qual arma que eu devo usar? Qual arma que você deve usar? Está na palavra de Deus. Por isso nós, como então, esse soldado de Cristo Jesus, estamos então estar sendo constituído com a palavra de Deus. Aí o livro de Efésios capítulo 6, nós vimos um princípio muito prático essa semana. Efésios capítulo 6, versículo 10. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Efésios 6, versículo 10, diz, vamos ler junto? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para mim e para você, fazer parte do exército do Senhor, nós não podemos ir para a guerra de qualquer maneira. Nós, primeiramente, precisamos estar cheios da autoridade do Senhor. Ele já nos revestiu da autoridade dele. E aqui Paulo também falou para os Efésios: quanto ao mais, irmãos, a palavra hoje é para nós, itaunense. Você que está vendo nós, essa palavra pela transmissão, independente de onde quer que você esteja, o Senhor está falando: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vamos, irmãos, continuar orando, vamos continuar invocando o nome do Senhor, vamos continuar desfrutando da palavra, vamos continuar desfrutando dos livros que nos ajudam a crescer na vida de Deus. Vamos continuar estando reunidos no nome do Senhor. Por isso que aqui, sede fortalecidos no Senhor. Por quê? Versículo 11 continua. Nós precisamos estar também o quê? Revestindo de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Semana passada o Milton compartilhou o encargo sobre a importância de nós alimentarmos do Senhor. Mostrando ali muitos pontos que o Senhor é a nossa comida, é a nossa bebida. Mas um item importante lá também, quando falou que não só de pão viverá o homem, em Mateus 4. Ali fala que o Senhor venceu foi por meio da
palavra, porque está escrito. Então, para nós vencermos e fazer parte desse exército da formação celestial, nós precisamos continuar invocando o nome do Senhor e desfrutando da palavra. Para quê? Quando vier as dificuldades da lida, da vida, quando vier as tribulações, irmãos, quando vier os problemas no dia a dia, no viver matrimonial, quando vier o problema na vida familiar, quando vier o problema na vida profissional, quando vier os problemas na vida da igreja, aí qual é o caminho? Eu e você, como um bom soldado de Cristo Jesus, está alicerçado em Cristo, alimentado com a palavra de Deus, quando vem esses dardos inflamados do inimigo, nós nos voltamos à palavra do Senhor. Aí nós somos fortalecidos no Senhor. Salmo 119, 50. O que diz lá? Salmo 119, versículo 50. Quando vem as lutas, dificuldade, o inimigo quer nos desanimar. Aí aqui o salmista diz, vamos ler junto? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que tem consolado quando tem chegado a enfermidade até você? Os problemas. Irmãos, é a palavra de Deus que tem nos sustentar. Mas para isso, como um bom soldado, eu preciso estar alimentando de Cristo. Eu não posso apenas ter teoria, doutrina. Eu preciso experimentar Cristo. Eu preciso entender por meio da palavra. Como diz também aqui em Romanos 8. Romanos 8. Eu já vou voltar para Efésios 6. Romanos 8, 17. O que diz? Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Luta, irmãos, diversas. Mas nós estamos sendo formados, sendo parte da formação do exército celestial. E hoje nós estamos na vida da igreja, o melhor lugar. É o melhor lugar para eu e você sermos aperfeiçoados. Por isso que o Senhor está nos aperfeiçoando. É Ele mesmo, Ele quem disse, Ele começou essa obra. E Ele vai terminar em nós. Então, irmãos, o caminho é nós continuarmos, estar dentro aqui do livro de Efésios, capítulo 6, tá? Nos vestindo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Lucas 6, ó Senhor Jesus, tem misericórdia. Lucas 6. Senhor Jesus. Desculpa, Lucas 4. Lucas 4. Finalizando aqui o encargo que o Milton mostrou para nós semana passada sobre a tentação de Jesus. Nós vimos ali, ele mostrou todos os aspectos. Jesus venceu como filho do homem, não como Deus. E como homem ele venceu. E hoje há um homem na glória, que é vida para nós. E hoje o Senhor se tornou o Espírito que dá vida, está dentro de nós. Hoje nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas lembre-se, o inimigo está à espreita de olho em nós. Por isso nós precisamos vestir de toda a armadura de Deus. Aí aqui no capítulo 4, eu só gostaria de ler um versículo, 13. Versículo 13. Vamos ler? Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno.
O inimigo de Deus está de olho em nós. Jesus, sendo filho de Deus, Jesus venceu, mas o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. Eu e você, amado irmão, precisamos continuar vigiando e orando, invocando o nome do Senhor em todo lugar, levantando as nossas mãos santas e abençoando o povo de Deus. Pedindo ao Senhor graça e misericórdia, o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque o inimigo, ele afasta de nós. Quando você está no Espírito, ele afasta. Mas quando ele sabe que eu e você está na carne, é onde ele nos vence, como nós já vimos Beamote e Leviatã, aonde nos leva para a esfera terrena, leva-nos para o pântano, ele vence. Até o momento oportuno. Por isso que eu e você precisa constantemente, Senhor, me leva a estar revestido com toda a armadura de Deus. Oh, Senhor Jesus, Senhor, me livra do mal. Senhor, não me deixa cair em tentação. Irmãos, logo pela manhã, nós já devemos levantar louco. Senhor Jesus, Senhor, me salva nessa manhã. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, na tarde, Senhor, me dá graça, Senhor. Até que o Senhor tenha cuidado de mim. Senhor, nessa viração do dia, da manhã para o dia, para nós horário brasileiro, de meio-dia até às 18 horas. Senhor Jesus, me guarda nessa tarde. E na viração do dia, da tarde para a noite. Ó Senhor Jesus, Senhor, até aqui o Senhor tem cuidado de mim. E ao dormir, ao deitar no leito, Senhor, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor me leva a invocar mais e mais. O Senhor me leva a estar sendo revestido com toda a armadura de Deus. Por quê? Porque lá no livro de Efésios, capítulo 6, nós vimos então que a nossa luta não é contra sangue e carne. É isso. Efésios 6, versículo 12. Que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Oh, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, então, nós sabemos, irmãos, que a nossa luta, formação do exército celestial, hoje, é hoje mesmo, 25 de dezembro de 2021. Hoje, nós estamos vivos, estamos vivendo a realidade do reino. A manifestação é quando Cristo voltar. Por isso que aqui fala, preparados para a vinda secreta de Cristo. É onde vai ser a manifestação do reino. Quando João Batista falou, arrependei porque está próximo. Quando Jesus falou, arrependei porque está próximo. Realmente. Mas quando o Senhor morreu e ressuscitou, hoje o Senhor está dentro de nós. Hoje nós estamos vivendo a esfera da realidade. Mas por outro lado, precisamos vigiar e orar, para que ninguém tome a nossa coroa. Por isso, e na manifestação hoje, nessa formação do exército, o Senhor tem chamado a cada um de nós. E a vida da igreja, irmão, é o melhor lugar. É o melhor lugar para nós sermos aperfeiçoados. Onde nós sabemos que o nosso general é Cristo. E nós somos os soldados de Jesus. Ele é o cabeça. Por isso que todos os dias, todas as reuniões, nós temos que confessar, Senhor, o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é o centro, o Senhor é a circunferência. A importância, irmãos, por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Por isso nós precisamos continuar orando, pedindo ao Senhor graça, misericórdia. Senhor, nos livra dessa esfera terrena. Nos livra, Senhor, dessa esfera cartesiana. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Senhor Jesus. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Vamos ler? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então aqui nos mostra que as armas da nossa milícia não são carnais. Por isso que nós, como exército de Deus, precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus. Por isso que o versículo 13 de Efésios 6 fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso, irmãos, que as nossas armas, da nossa milícia não são carnais. Não é. Ó Senhor Jesus! Senhor, retira o véu nessa noite. Irmão, Deus tem que tirar o véu para você nessa noite. Se nós não ganhamos encargo dessa palavra, irmão, nós vamos ficar vivendo a vida da igreja da maneira religiosa, tradicional, costumeira. O Senhor tem que tirar o véu nessa noite. O meu desespero nessa palavra essa semana foi: Senhor, me dá encargo. Fala para o Senhor nessa noite: Senhor, me dá encargo. Irmão, o Senhor, Ele está formando o seu exército celestial. Mas Ele não nos obriga, é voluntariamente. Por isso que eu e você precisamos orar todos os dias. Senhor, obrigado pelo seu chamamento. Senhor, eis-me aqui. Vamos orar por todos os santos. Senhor, libera os irmãos, abençoa os irmãos, abençoe os casais. Senhor, abençoa os jovens, as crianças, os adolescentes. Senhor, abençoa todos os irmãos. Mas Paulo mesmo disse: orai também por mim. Então nós temos que orar por nós. Senhor, obrigado pelo seu chamamento. Senhor, eu quero seguir o Senhor até o fim. Por isso que aqui nos mostra que a nossa armadura, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. E fala, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Nós, como soldados, fazendo parte da formação do exército celestial, como eu disse, aqui no princípio, aqui na terra, nós estamos vivendo a realidade, estamos sendo aperfeiçoados na vida da igreja. O Senhor mesmo diz: quem quiser seguir Ele, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Por isso, irmãos, que a vontade de Deus, a vontade do Senhor nos céus, ela já foi feita. Agora, o Senhor quer que ela seja feita aqui na terra. Por isso que Mateus 6, 9, 10 já nos disse, santificar o nome do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Nós precisamos orar: Senhor, venha o teu reino. A importância de nós estarmos sendo revestidos com toda a armadura de Deus. Nós precisamos saber lutar, não com as milícias das armas carnais, mas sim poderosas em Deus. Por isso Paulo orientou aqui também a igreja em Éfeso: toma toda a armadura de Deus, capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçado os pés para a propagação do Evangelho. Por isso, irmãos, lembra daquele contexto de Pedro, quando o Senhor Jesus ia ser preso, e os soldados, Judas o traiu, aí Pedro
arrancou a espada, desembainhou e ali cortou a orelha do mal. O Senhor diz para ele, em outras palavras, guarda essa espada. Não é dessa maneira que vocês vão lutar. Está vendo o aperfeiçoamento do exército de Deus? Qual arma você tem usado? No seu casamento, com seus filhos, com seu vizinho. Qual arma você tem usado? Armas carnais ou armas espirituais? Pedro é o nosso modelo. Rápido no gatilho. Representando o homem natural. Pedro imediatamente, e é óbvio que nós sabemos, né, irmãos? Provavelmente, Pedro não queria, não era só arrancar a orelha. Ele queria arrancar o pescoço. Mas Deus, na sua soberania, não permitiu. O Senhor foi, pegou a orelha do mal, que curou. E o Senhor disse para Pedro, se eu quisesse, eu rogaria o Pai. Ele me mandaria agora 12 legiões de anjos. Se você ler rapidamente lá no Império Romano, soldado, etc., como era a constituição lá das legiões, algumas versões que falam que aproximadamente cada legião era 6.000 soldados. Outra fala que até 10, mas tudo bem, vamos ficar no parâmetro de 6.000 soldados, uma legião. 6 vezes 12, 72.000 anjos. Se o Senhor quisesse naquela hora, ele rogaria o Pai. Mas Pedro quis ensinar. Hoje o Senhor está nos ensinando quais armas nós estamos usando. Ele tem nos chamado. Ele diz que vai edificar a sua igreja. Ele mesmo disse em Mateus 18:19 que a porta do Hades, a porta do inferno, não vai prevalecer contra ela. Por isso que nós estamos sendo aperfeiçoados nesse exército. A formação do exército celestial. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Os irmãos anotem apenas 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, só vou falar, mas os irmãos vão lembrar. Lá fala de uma luta, de um filisteu que chamava Golias, de Davi. E lá nós conhecemos o contexto. Samuel, mandou Davi pôr toda a armadura nele ali de um soldado, Saul, toda a armadura ali de guerra, quando Saul mandou colocar em Davi, para lutar contra o filisteu, Golias, ele não conseguia. Aí, resumindo, depois vocês leem 1 Samuel 17. Davi disse, não, eu não vou vestir essa armadura. Vou escolher 5 pedrinhas. E resumindo, ele usou uma pedra. Golias ali representando ali, o homem natural ali, a luta do povo de Deus ali. Então, irmãos, mostra a importância que o Senhor deu a vitória a Davi. Hoje o Senhor nos deu a vitória. O Senhor nos deu o nome. Até mesmo aquelas 5 pedrinhas, quando nós já usamos, explicando, nós podemos usar uma frase. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos usar as 5 pedrinhas? Vamos? Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Davi, ele usou, representando hoje, o nome do Senhor. Por isso que a nossa luta não é contra sangue e carne. Por isso nós precisamos usar a arma certa. O Senhor nos deu autoridade no nome dEle. Por isso que quando nós vamos pregar o Evangelho, a formação desse exército, as ferramentas a qual Deus tem nos dado. Hoje, irmão, todos nós podemos estar saindo para a pregação do Evangelho. Por isso que quando eu falei no início, Senhor, nos dá um encargo nessa noite. Senhor, renova em mim o encargo da pregação do Evangelho.
Senhor, renova em mim o encargo para ir até as ovelhas, assim perdida da casa de Israel, assim como o Senhor enviou os discípulos. Hoje, irmão, o Senhor nos enviou. No passado aqui, quando o Senhor esteve aqui no seu ministério terrenal, enviou os 12 discípulos, depois os 70 em Lucas 10. E até hoje, o Senhor tem enviado, o Evangelho tem chegado até nós, o chamamento tem chegado até nós, e o Senhor está enviando a cada um de nós. Ide e pregai o Evangelho. Mateus 24, 14. Ide. Essa palavra é imperativa, é uma ordem. Ide. O Senhor disse para nós, Ele nos chamou e Ele que nos comissionou. Vai, prega o Evangelho. Usa as armas adequada, que é a palavra, que é espírito, que é vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós vimos, irmãos, resumindo aqui, que o Senhor nessa formação do seu exército celestial, obviamente, aqui, se nós pegar desde lá do princípio, na recriação, desde Gênesis 1, Deus começou ali a formar o seu exército. Interessante, Hebreus 2,5, se nós lembrarmos, que Deus não confiou a anjos, é ou não é? O mundo que há de vir. 1 Pedro 1,12 também fala que os anjos anelavam, prescrutavam o desejo de pregar o Evangelho, mas Deus também não deu a eles. Deus chamou a mim e a você e nos confiou o ministério da reconciliação. Irmão, que privilégio! Nós sendo formados com esse chamamento do exército celestial. O Senhor confiou o mundo que há de vir a nós. Então, desde o princípio na recriação, desde lá de Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e assim em diante. Primeiro casal ali, desde quando Deus chamou Adão e Eva. O objetivo de Deus começou com eles ali. Deus, ao formar o homem, Deus nos abençoou, Gênesis 1, 28. Deus nos abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E o versículo continua e fala para dominar. Então, está vendo desde o princípio, na recriação, a formação do exército de Deus. E até hoje, esse exército ele está sendo formado. E Deus tem muito povo ainda que vai fazer parte desse exército. Por isso que eu e você precisamos continuar pregando o Evangelho. Assim como os discípulos foram pregar o Evangelho. Assim como nós vimos lá em Lucas 10. Podemos ler, oramos e ler durante a palavra. Vamos ler aqui novamente, Lucas 10. Lucas 10, 17 a 20. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu, está escrito nos céus, está escrito no livro da vida. Aleluia! Irmão, que gratidão. Eu destinado ao lago de fogo. Eu que era material imprestável, você destinado ao lago de fogo. Como Josué no livro de Zacarias, capítulo 3. O Senhor nos tirou com braços fortes, nos salvou e nos colocou na vida da igreja. E Ele conta com cada um de nós para a formação do seu exército celestial. Ele está trabalhando em cada um de nós. E Ele nos deu autoridade e disse, sai para pregar o Evangelho. Por isso, amado irmão, amada irmã, não podemos ter apenas uma vida de reunião aqui no local. Muito bom. A esfera, a comunhão, a presença dos irmãos. Muito bom. Mas por outro lado, o Senhor te comissionou. Ide, pregai o Evangelho. Vamos aproveitar essa oportunidade, irmão. Alegrai-vos.
Irmão, que alegria, que delícia quando a gente sai para pregar o Evangelho. E Deus usa da sua graça, da sua misericórdia para conosco. Ao levar a pessoa e falar para ela, posso orar por você? Quando a pessoa fala, pode. E você pergunta a ela, você gostaria, você deseja alguma área da sua vida? Sua família? Sim. Se ela fala sim, você vai ser fiel naquela oração. Tem uns que falam, não, o que você orar é o que Deus vai mandar para mim. Irmão, e fazer um elo da ligação, reconectar as pessoas com Deus. Trazer Deus até as pessoas, levando elas a invocar o nome do Senhor. Essa é a nossa alegria, de tirar um pecador das trevas e aniquilando o exército de Satanás aqui nesse mundo perverso, nessa terra, e trazendo as pessoas para o exército da formação celestial do Senhor. Por isso o Senhor conta comigo e conta com você. Vamos continuar usando as ferramentas. Vamos nos alegrar, irmãos, quando saímos para pregar o Evangelho. Como eu disse durante a palavra, hoje é 25 de dezembro. Nós não damos muita ênfase prática dia de Natal, a qual alguns dizem que é o nascimento de Jesus. Respeitamos a sua crença, mas para nós que cremos na palavra de Deus, nós queremos pregar o Evangelho. E o melhor presente que nós queremos te dar hoje, como o mundo prega aí fora. Presente daqui, presente dali, presente acolá. Não estamos aqui criticando. Nós respeitamos. Mas o melhor presente que nós queremos te dar é o que a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou você. Deus amou o mundo. Deus amou você de tal maneira que Ele deu seu único filho, o Filho unigênito do Pai. E Ele quer que você creia. Ele deu gratuitamente. Basta você crer e receber Jesus como o único Senhor da sua vida. Fale para o Senhor nessa noite, Senhor, eu quero receber o Senhor. Senhor, o melhor presente da minha vida é Jesus estando dentro de mim. Então, nós aproveitamos a oportunidade. Alguns gostam de amigo secreto. Tudo bem, respeitamos. Mas nós queremos ler aqui um versículo de Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Aqui diz o seguinte, versículos 5, 6. Colossenses 4, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Amado irmão, amada irmã, não estamos aqui para criticar a crença de cada um, como eu disse, a data de hoje. Respeitamos, mas nós queremos aproveitar as oportunidades. Você vai dar presente a alguém, se você ainda, entre aspas, participa de algum amigo oculto, no trabalho, na escola, etc. Respeitamos, não estamos aqui para criticar, mas aproveita a oportunidade. Leva vida para as pessoas. Fala para ela, posso orar por você? Apresentei ela com um exemplar do Jave, uma assinatura do jornal Árvore da Vida. Você vai mudar, transformar a vida das pessoas. Temos vários livros, dentro da vida familiar. Por que o homem é tão especial? Por que você é tão especial? Por isso que nós queremos aproveitar esse encargo dessa palavra. A formação do exército celestial. Por isso que o Senhor, Ele tem chamado a cada um de nós. Por isso, irmãos, e no resumo aqui, Mateus capítulo 9. Vou terminar em 5 minutos, Mateus capítulo 9. Pessoas, nós sabemos que estão aflitas, estão desanimadas. Mateus 9, 35,
38 fala que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui nós queremos continuar orando. Senhor, mande mais soldado para a formação do seu exército celestial. Senhor, aqui Itaúna, os irmãos que reúnem aqui na vida da igreja. Senhor, graças a Deus tem um número bom. Mas, Senhor, mande mais trabalhadores para a seara. Senhor, libere mais os irmãos. Que os irmãos possam se apresentar voluntariamente para a pregação do Evangelho. Ao sair pelas ruas ou no seu bairro, onde mora ali com os vizinhos, Senhor, nos leva a aproveitar essa oportunidade de orar para as pessoas. Senhor, presenteando com um livro ou com a assinatura do Jave, orando para as pessoas. De graça, Senhor, nós recebemos. De graça, Senhor, nós devolvemos para as pessoas. Senhor Jesus, então aqui fala que as pessoas, irmãos, elas estão aflitas, estão desanimadas, como ovelhas que não têm pastor. Por isso que o Senhor nos chamou e o Senhor confiou a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Vamos ler junto? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está vendo só? Quase ninguém leu esse versículo. Será por quê? Por isso que eu falei no início: Senhor, me dá encargo nessa. Você precisa pedir, irmão, encargo. Fale pela fé. Como Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós vamos falar agora junto, amém? Vamos ler como um só exército. Versículo 8. Vamos lá? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Senhor, envia cada um de nós aqui nessa noite. Senhor, envia aqueles que estão assistindo essa mensagem. Senhor, obrigado pelo seu chamamento. Senhor, esse é o nosso coração. Senhor, é a nossa alegria. O Senhor nos salvou. O Senhor nos chamou. O Senhor está nos formando para a sua formação do exército celestial. Eu gostaria de ler o último versículo e 2 parágrafos do alimentário e acabou. Salmo 126. Eu passo a palavra para os irmãos. Salmo 126. Versículo de 1 a 6. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Salmo 126, de 1 a 6. Vamos ler como um só exército de Deus? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. No domingo, o alimentiário, bem prático. 2, último parágrafo. É esse exército que nos referimos, cuja formação começa
desde o chamamento dos 12 apóstolos, passa pelos 70 discípulos e vai aumentando até nos alcançar. Então lemos que no tempo da volta do Senhor, ele será seguido por um exército no céu, montando cavalos brancos para lutar a última batalha, a batalha de Armagedon. Como a igreja, estamos sendo edificados para ser uma noiva ataviada e preparada para as bodas do Cordeiro. A seguir, essa noiva se torna um exército que segue o Senhor para o último confronto. É dessa forma que Cristo e seu exército destroçarão todos os inimigos. Então seremos introduzidos no reino milenar, que será o galardão dos vencedores. Para obter galardão, precisamos hoje viver na esfera celestial. Então aqui, irmão, nesse parágrafo, cita, Apocalipse 14, versículo 4. Esses são os seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. E também cita Apocalipse 19, de 11 a 15. Depois, culmina, com ali a batalha do Armagedon, a última guerra, onde já estamos chegando ali, fechando Apocalipse. Depois ali, onde uma vez o inimigo de Deus, derrotado, vencido pelo Senhor e pela formação do seu exército celestial, depois o Senhor virá, então virá o fim. Então louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, continua pedindo ao Senhor graça e misericórdia para estarmos na vida da igreja, para estarmos sendo aperfeiçoados, a formação do exército celestial. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra. Senhor, abençoa cada ouvinte. Traz o entendimento para nós. Revela, Senhor, o encargo, a comissão, o chamamento. Obrigado por tal chamamento. O Senhor nos enviou. Aqui em Itaúna, o Senhor nos deu a comissão para pregar o Evangelho. O Senhor também nos confiou a micro-região de Itaúna. O Senhor também nos deu a região 6. E até mesmo, Senhor, dentro de Mateus 24, 14. O Senhor nos deu toda a terra habitada. Ide e pregai o Evangelho. O Senhor nos leva a ser servos bons, fiéis e prudentes. Quando o Senhor voltar, nos achar fazendo assim. Jesus Cristo é o nosso Senhor.